A paz do Senhor, irmãos. Amém. Tudo bem com os irmãos? Amém. Tiveram um bom final de semana, uma boa semana? Amém. Irmãos, dessa feita estamos felizes com a presença da nossa irmã Dorvalina aí, né? Graças a Deus, ela veio ficar uns dias aqui, nos presenteou com a sua presença nesta manhã, né? A Dorvalina é uma das guerreiras nossas aí, mulher de fibra, e nos deixou, né? Mudou ali pro Vila da Serra, Serra Dourada, mas hoje, pela misericórdia do Senhor, está conosco aqui nesta manhã. Irmãos, a lição de hoje, para uns é um tanto fácil, um tanto familiar, e para outros, um tanto polêmica. Né? Por que polêmica? Porque a lição de hoje ela tem um tratamento exclusivamente dentro de um assunto chamado escatologia. O que é escatologia? A escatologia é o estudo das últimas coisas. Nós devemos entender que Ezequiel, ele profetizou mais ou menos 600 anos antes de Cristo, certo? E as suas profecias, elas vieram se cumprindo. Muitas delas já se cumpriram e outras ainda vão se cumprir. Existe aí os críticos da Bíblia, existe aí na introdução, vocês vão ouvir dos céticos aí, esse pessoal, eles tentam desmentir a Bíblia. O que eles dizem? Olha, a história de Jesus, que falaram que Jesus ia nascer, foi escrita depois que Jesus nasceu, certo? O profeta Isaías jamais ia saber que Jesus ia sofrer como sofreu. O profeta Isaías jamais ia saber que ele ia levar a cruz. Então, eles tentam desmentir a Bíblia, não acreditando que o Espírito de Deus, ele revela uma coisa antes que ela aconteça. Então, dentro dessa lição de hoje, nós vamos entender, apesar que não vai ser só essa lição de hoje, dentro da lição de hoje e da próxima lição, nós vamos ver de profecias de Ezequiel que aconteceram nos nossos dias. Algumas aconteceram alguns anos atrás, mas é um período que eu ainda não tinha nascido, mas aí alguns dos irmãos já eram nascidos nessa época. Em 1948, quem é de 48 aí ou antes? Eu aqui de 57. Então, mas os nossos pais, irmãos. Eu estou de 53. 53. Mas então ninguém, perto. Mas os nossos pais vivenciaram uma profecia de Ezequiel que se cumpriu. Eu já comecei falando, né, irmãos? Cadê a pergunta? Tem que perguntar para o pastor, cadê a pergunta do título? O senhor já ficou falando? Já que a irmã Clara está acabando de retornar da sua missão, então eu quero perguntar uma pergunta clara. Ela já fez a pergunta, que é God e Magog, certo? Vamos descobrir. Mas antes, irmãos, quem aqui nunca ouviu uma palavra? Toma juízo. Eu não, já ouvi. Então, se eu perguntar aqui, o que é juízo? já falei, já vi, já falei. Já falou também? Já ouviu? Então, irmãos, a primeira pergunta, para nós descontrair um pouco, né? Essa é uma pergunta para descontrair, certo? O que é juízo? Você tem responsabilidade, né? Responsabilidade? Mas o quê? Deixa eu ver aqui. A gente tem compromisso. O que você mostrou para lá em cima, Rita? Pode falar. A gente tem compromisso. Compromisso. Com as coisas direito. Coisa direito. E manda Valina? O que é juízo? Eu acho que é uma pessoa tratando com o outro, né? Seu Kim, fecha com chave de ouro para nós aí. Pastor, o juízo é o juízo quando a pessoa
por exemplo, assim, quando a pessoa faz uma injustiça com o outro, de qualquer forma, seja, né? Qualquer área que seja, faz uma injustiça, então a justiça vem, que não vou falar, a justiça está, mas não falta, né? Mas, então, a pessoa tem que passar em juízo, ela tem que passar, provar aquilo, pagar por aquilo que ele fez, aquilo que ele falou, por exemplo, você falou algo, aquilo tem que ser esclarecido, tem que provar aquilo. Tem que provar aquilo. Em juízo. Então, a justiça tem que ser feita. Tá. Então, passa tarde, cedo ou mais tarde, a pessoa um dia vai passar em juízo. Então, irmãos, trazendo agora aqui um contexto escatológico e também bíblico e teológico, a palavra juízo significa julgamento, certo? A palavra juízo, quando você fala, toma juízo, menina, ou seja, você sem saber está dizendo para ele, julga o que é certo e o que é errado e faça o que é certo. Só que às vezes nós falamos uma coisa que aprendemos do nosso antepassado, mas sem saber a raiz dela. Quando eu falo, Clara, toma juízo, eu estou falando para ela, olha o que você está fazendo, que se você fizer uma coisa certa, parabéns para você, e se você fizer uma coisa errada, você vai ser punido por ela. Isso toma juízo, mede, pesa na balança, e você saberá, né, qual seja o seu teor. Agora, a irmã Clara chegou perguntando o que é Gog e Magog. O que os irmãos entendem da palavra Gog e Magog? Há quem diz que são dois espíritos, há quem diz que são dois demônios, há quem diz que é um enviado de Deus, há quem diz muitas coisas, irmãos, mas vamos entender aqui o teor profético, certo? Gog e Magog. Na verdade, a palavra Gog, ela aparece lá em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 4, que está referendo a um descendente de Judá e de Rubens, na verdade. E na sequência, a palavra Gog, ela aparece novamente em Apocalipse 20 e o versículo 8. Para entendermos Gog e Magog, irmãos, agora eu quero convidar os irmãos a olharem para mim. Podem olhar. Vamos fazer uma viagem no tempo? Aí vamos? Nós temos que entender a raiz de tudo. A raiz começou na Arca de Noé. Como assim na Arca de Noé? A Bíblia fala que Noé tinha 3 filhos. Quem me sabe o nome dos 3? Sem, Cão e Jafé. Bom, então ali surgiram 3 nações, ou 3 gerações de pessoas: os Camitas, os Jafetitas e os Semitas. Deus escolheu a linhagem dos Semitas, que é da linhagem de Sem, para escolher um homem chamado Abrão, que futuramente Deus mudou o nome para Abraão, e através desse Abrão, Deus, através de Isaac e Jacó, instituiu um povo, que era conhecido como povo hebreu. Entenda-se que até Israel entrar na terra prometida, eles eram conhecidos como povo hebreu, ou seja, descendente de Abrão. Então, eles tomaram posse da terra prometida e passou então a ser conhecido como Israel, porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E esse nome perdurou por muito tempo. Se nós formos olhar a genealogia dos nossos irmãos, as coisas que eu mando no grupo lá, irmãos, né? Jardim de Deus, Coluna de Fogo, né? Eu até mostrei a irmã Clara, que eu tinha postado lá, que ela me perguntou isso, se não me engano, ontem, né? É coisa que é bom a gente dar uma olhadinha, se tiver tempo, dar uma pesquisadinha,
para incrementar o nosso assunto. Que esse assunto que eu posto no grupo, eu posto também em outros grupos de escola bíblica dominical. Uns grupos locais, grupos regionais, tem grupo que abrange até Brasil e parte da Europa. Então vamos ver aqui a geração de Adão. Lá no capítulo 10 de Gênesis, nós olhamos a descendência, nós vamos ver ali, ó, Cão, Sem e Jafé. Correto? Os canitas, ele gerou a Cush, ele gerou a Put, ele gerou a Canaã e as Mizraim. E aqui tem uma sequência de mais nomes. Nós vamos ver agora os Jafetitas, que gerou, né? Ele gerou 5 filhos. Mas eu fiz questão de anotar alguns aqui, que Tubal, Gomé e Meseque, Madai, Tirsai e Java. E desses aqui vieram God, pai dos Cítaras. E os Cítaras, para os irmãos entenderem, eles é mencionado na Bíblia. O apóstolo Paulo, em Colossenses, em capítulo 3, versículo 11. Alguém abre a Bíblia para mim e vê a citação desses citas, para nós sabermos quem era esse povo. Colossenses capítulo 3, versículo 11. E era um povo que vivia como bárbaros, não se subjugava ao Império Romano. Colossenses quanto? 3, 11. 3, 11. Pode ler? Pode, quem achou ler. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Viram aí? Mas Cristo é tudo em todos. Ali o apóstolo Paulo escrevendo, ele falou assim, ó, Cristo Jesus, ele veio buscar um povo onde não há divisão, certo? Nem judeu e nem grego. Judeu, quem eram os judeus, irmãos? O povo eleito, o povo de Israel. Quem eram os gregos? Os gregos era a cultura que dominava o mundo daquela época. Era o Império Romano, mas a cultura grega dominava naquela época. Aí ele vem falar também que nem os bárbaros e nem os citas. Ou seja, para a igreja, Deus chamou de entre todos os povos para formarmos um. Porque nós somos todos, qual é que diz o final do versículo? Lembra, Maria? Finalzinho do versículo? Cristo em todos. Porque Cristo é em todos. Então agora, irmãos, vamos contar um pouco de história. Né? Contamos... Senhora? Cada lugar que ia uma pessoa dessa, por exemplo, aí formava o nome do lugar, né? Deve ser. Ó, hoje, se eu perguntar o nome da senhora, do bisavô da senhora, a senhora é capaz de não saber. Não sabe? Por quê? Por que a senhora não sabe? Eu não conheci, Não conheceu? não conheci Nem o quê? ninguém me falou nada. Ninguém falou nada. O senhor consegue saber o nome do bisavô do senhor, senhor Joaquim? O senhor consegue saber o nome do bisavô do senhor? Do avô, você bisavô. Não? E a senhora, irmã Dovalina? Na verdade, nem do meu pai eu não sei. Pois é, a irmã Dovalina, infelizmente, os pais dela faleceram, ela ainda era uma criança. Então, irmão, deixa eu explicar aqui. O povo antigo, hoje nós temos a tradição escrita. O povo antigo, para a senhora entender a história de Abraão, até chegar nos tempos de Moisés, que Moisés colocou tudo em livro, o povo tinha que saber de cabeça. Lembra lá quando Neemias e Esdra traz os judeus de Jerusalém? Teve muito povo que foi expulso, porque eles não conseguiram lembrar a sua descendência, não tiveram como provar, então foram expulsos, vocês não são de nós, né? Então, o povo, irmãos, cada povo tinha o seu povo. Ali, desses três, que eram os 3 filhos de Noé, surgiu toda a raça humana qual nós conhecemos hoje, certo? Os descendentes de Cã, eles dominaram região da África, região do Egito.
Os jafetitas, eles dominaram a região do norte. Os semitas, eles ficaram com parte da Mesopotâmia, que é conhecido também nos termos teológicos como a fértil crescente. Mas esse não é a razão de nós estamos aqui. Eu fiz esse apanhado histórico para os irmãos entenderem de onde vieram todos esses povos. Aí você vê um nome esquisito lá na Bíblia. Ah, mas quem é esse Gog e Magog? Gog e Magog são os governantes do norte. Gog do norte, Magog, a região da Arábia. A região, aqui é toda aquela região. Mas era nome de uma pessoa. Era nome da pessoa, só que o nome Magog você encontra lá nos descendentes, como eu acabei de mostrar. Agora, Gog, o nome Gog, os irmãos terem uma certeza, ele não é o nome de uma pessoa, é um título que o texto da Bíblia da Ezequiel vai chamar ele de o príncipe. Significa, já ouviram falar a palavra faraó? Já ouviram? Quantos faraós existiram? Faraó era um título dado ao rei do Egito. Já ouviram a palavra César? Já. Quem era César? Quantos César existiram? César era um título dado aos imperadores romanos. Já ouviram a palavra ou Xerxes na Bíblia? Não. Xerxes. Até o rei lá que mandou Neemias lá construir Jerusalém. Aí depois aparece o outro lá que toma Esther como esposa, né? A palavra Xerxes e Assuero. Xerxes era o nome dos reis persas. E Assuero era o nome do rei do reino da Média. E fizeram colisão de dois reis. Aí o nome do rei era Assuero Xerxes. Mas não era o nome, era título, era o governante de duas nações. Aquele rei Xerxes que mandou Neemias construir os muros de Jerusalém, olha, o nome dele era bonitinho, irmãos. Era Assuero Xerxes Longânimo II. Era um nome atrapalhado até para falar. Então era conhecido como o rei Assuero para os medos e o rei Xerxes pelos persas. Amém? Então, irmão, voltando aqui para a nossa lição, para nós identificarmos esse povo, nós temos que mostrar o mundo dia atual, né? Nós temos que mostrar quem são esses povos antigos. Vou dar aqui nomes antigos, nomes que foram mudados. Primeiro, nós vemos lá um povo chamado Ros, ou Antiga Samária. Quem era esse povo? Hoje é a Rússia. Temos o segundo povo, Magog, é os antigos citas. Quem é esse povo hoje? Ele é a Ásia Central Antiga, conhecido também modernamente por nós como União Soviética. Mesec, Antiga Cilícia, hoje é a Turquia e o sul do Irã. Este é o povo que habita ali, que ambos são inimigos de Israel. Turbal, Antiga Capadócia. Nós temos muitos esses nomes na Bíblia, né, irmãos? Mas quem é esse povo hoje? A Capadócia, hoje ele é o sul da Rússia e o Irã, também a outra parte do Irã. Nós vemos também a Pérsia. A Pérsia também se tornou hoje Irã. Nós vemos também aqui Etíope ou Cush. Nós vamos saber que é o povo do Sudão. Nós vemos também Líbia Antiga ou Put, que é hoje a nossa Líbia conhecida. Temos aqui Gomer, a antiga Anatólia,
Já ouviram esse nome também, né? Hoje é a nossa Mundigna Turquia. Togama, ou antiga Karkermes, hoje também é a Turquia. Amém? Tudo isso está registrado em enciclopédia bíblica, acessível a todos que têm interesse. Amém? A enciclopédia popular de Leoren. Isso está registrado, irmãos, para todos nós, né, que interessamos nesse grande evento. Agora, para nós entrarmos na palavra-chave, ficou claro sobre Gog e Magog quem são? Ficou claro? Ficou esclarecido? Alguma dúvida? Agora, irmãos, para nós entender esse Gog e Magog, nós temos que ter certeza que a escatologia nos aponta 3 grandes batalhas futuras que abrangem a Israel. Quais são as 3 grandes batalhas? Alguém pode me dizer? Uma delas é a Magedon. E as outras 2? A nossa lição está falando da outra batalha, irmãos. A outra batalha está registrada em Ezequiel, capítulo 38 e no capítulo 39, que é o tema. Não, pode deixar, vou só comentar. Agora, nós temos que entender que a primeira batalha, ela é chamada de Gog e Magog, no capítulo 38 e 39 de Ezequiel. Entenda-se, primeira Gog e Magog. Quando acontecerá? O texto vai dizer que essa batalha estava reservada para o tempo do fim, nos últimos dias. Só que no capítulo 36 de Ezequiel, nós vemos que no capítulo 36, Israel, ele deixou de ser nação. 36, versículo 16. Para nós de Ezequiel, por favor. Para nós entendermos o que aconteceu. E eu vou mostrar a profecia que cumpriu nos dias dos nossos pais. Por favor. 36. É isso? Hã? Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem. Não, é 36, 24. Uai, Você falou 16? Não, falei 16, mas vamos ler 24 para falar mais claramente. 24. É. 36, 24. Pois eu vos tomarei dentre as nações. Ó, primeiro ponto. Deus está falando, pois eu vos tornarei dentre as nações. Prossiga. E recolherei todas as terras e vos trarei a vossos pais. A terra dos vossos pais, a vosso país. Isso, irmãos. Aqui, lembra que eu falei para os irmãos lerem todo o livro de Ezequiel no começo do curso? É muita coisa boa, irmãos, que a lição, o comentarista, ele pegou 16 capítulos apenas do livro de Ezequiel para comentar esse trimestre. Então tem muita coisa boa, irmãos, ficando para trás. Leu lá, teve dúvida, anota, chega aqui e pergunta. Amém? Então, irmãos, essa profecia, Ezequiel já falou que ela seria para dias futuros, nos últimos dias, quando Israel voltasse de ser nação, por causa da omissão de Israel. Vocês lembram que um dia um certo homem estava sendo julgado por um certo governador romano chamado Pilatos, e o povo de Israel falou com ele assim: olha, que este sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Quem era o homem que estava sendo julgado? Jesus. Você lembra que esse mesmo Jesus chegou para os discípulos? Eles estavam andando, os discípulos: mestre, olha a beleza desse templo, mestre, é lindo. Jesus falou o que para eles? Olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Hã? Não, isso aí é outra mensagem, isso aí é Pedro, é outra profecia, né? Essa profecia se cumpriu. Lembra daquela profecia que muitos pregadores pregam falando que é a vinda de Jesus? Aquele que estiver no campo, Jesus falou assim: olha,
que a vossa fuga não aconteça no sábado e nem no inverno. Aquele que estiver no eirado ou no telhado da casa, não desça para pegar alguma coisa de casa. Aquele que estiver no campo, não venha para a cidade, mas fuja. Muitas pessoas pregam isso, é a vida de Jesus, da grande tribulação. Não, irmãos. Essa profecia, ela aconteceu no ano 70 da era cristã. Essa profecia é uma das que já aconteceram. No ano 70 da era cristã, todos nós já ouvimos falar a palavra diáspora. Não já ouvimos? Já ouvimos? Diáspora. O que é diáspora? Dispensão, expulsão, mandado para o mundo afora. Israel sofreu-se duas diásporas. A primeira quando foram para a Babilônia. A segunda foi no ano 70. Deus então, cumprindo a profecia dos profetas do Antigo Testamento, que pela dureza do coração do povo de Israel, eles teriam que ser expulsos da sua terra. A Bíblia fala que Israel era um povo que sempre dava problema para Roma. Apesar que Roma dava a eles algumas regalias, falava: olha, vocês não precisam adorar o imperador não, vocês podem adorar o seu Deus, que é o Deus único, tá bom demais. Só que Israel é um povo difícil de ser dominado. No ano 70, o então imperador Tito, ele veio de tão surpresa que o povo de Jerusalém viu ele e o seu exército quando ele estava chegando no Monte das Oliveiras, já descendo o monte para passar o vale de Sidom e tomar a cidade. A história diz que não tinha mais árvore para crucificar pessoas, de tantas pessoas que foram crucificadas. A cidade foi destruída. Os sobreviventes foram expulsos. Expulso. É como alguém chegar numa casa aí e quebrar tudo, botar todo mundo e falar: você está proibido de voltar. Todas as nações do mundo tinham o direito de habitar em Jerusalém, menos o povo de Israel. Isso perdurou por quanto tempo, irmãos? E essa guerra está acontecendo lá? Daqui a pouquinho, irmão. Daqui a pouquinho. Não vamos chegar nessa guerra. Só para os irmãos entenderem, eu vou explicar o que aconteceu com o povo judeu. E desde então, irmãos, os judeus foram expulsos das suas terras. Foram para o mundo inteiro. Tanto que aqui no Brasil tem judeus. São Paulo tem bairro de judeus. Aqui em Belo Horizonte, Mangabeira é judeus. Todo Contagem, lá o condomínio do Ibisco é judeus. A vantagem, irmãos, é os judeus onde é que ele prospera. Ele é um povo que prospera. Podia vir para cá prosperar. Não, eles vão prosperar, irmão. Eles vão prosperar, porque eles têm a bênção de Abraão. Certo? Então, amados, com essa expulsão, o povo rodou o mundo e espalhou-se por toda lado. Israel deixou de ser nação, mas havia uma profecia que diria assim: poderá uma nação nascer em um só dia? Pode, irmãos? Pode. Em maio, olha para os irmãos ver. Irmãos, presta atenção no que eu estou falando aqui agora. Em maio de 1948, até então, Israel não era nação. Até então, Israel era um povo espalhado pelo mundo afora. Nesse período de quase 2000 anos, 1900 anos mais ou menos, o povo de Israel foi expulso. O idioma foi extinto. A linguagem deles foi extinta. Mas em 1948 houve uma reunião da ONU, como todo. Sempre os irmãos veiam a reunião da ONU, pororô, os delegados de todos os países. Tinha lá como representante do Brasil um brasileiro chamado Oswaldo
aranha. O outro aí é o que inventou a doença lá. A cura Tem Oswaldo Cruz. Tem o Oswaldo Cruz, é outro. Esse Oswaldo Cruz, ele negócio do barbeiro lá, Chagas, das doenças de Chagas, que ele inventou a cura. Certo? Então, irmãos, esse Oswaldo Aranha, ele era membro da ONU. E resolveram, então, votar se Israel continuava sendo extinto ou se Israel voltava a ser uma nação. Está entendendo, irmãos? A profecia de 36 de Ezequiel cumpriu. O que a irmã Clara leu ali? Está aberta aí ainda, irmã Clara? Lê de novo. Não, mas em casa, irmãos, por favor, tantos presentes que estão assistindo online, leia o livro todo, leia o capítulo todo, porque aqui não tem tempo para a gente ler todas as profecias aí. Pois eu vos tomarei dentre as nações. Ó, eu vos tomarei de entre as nações e Os recolherei. aqui, recolher, irmãos, olha, imagina, olha aqui, Deus fazendo isso aqui, ó. Quando você vai recolher alguma coisa, dá um abraço vai, e traz, tá perto? Deus então estava recolhendo e Recolherei de todas as terras. todas as terras. Vos trareis a vosso país. A vosso país. Aí, em algumas versões, fala assim: eu vos recolherei de todos os países, outras falam de todas as nações, e vos trarei. Teria como um povo voltar a ser nação de um dia por outro? Pastor, Senhor? mas Israel agora está espalhado de novo, eles vão ter que voltar à terra. Fala que Calma, da figueira. calma. Já voltou. Já voltou? Não, tem. Vou dar um exemplo. Quando o pessoal voltou de Babilônia, teve Israel, o judeu lá que estava rico lá. Tem judeu demais. Não, deixa eu explicar para o senhor isso aí. Quando Israel voltou para Babilônia, de Babilônia para Israel, para Jerusalém, Neemias voltou no começo. Daniel voltou. Por quê? Estavam bem. Certo? Vou ficar por aqui mesmo. Eles tiveram opção. Certo? Agora deixa eu explicar para o senhor aí. Quando Oswaldo Aranha, irmão, que eu estava falando que deu voto chamado de voto de Minerva, que estava empatado, Israel é nação, Israel não é nação. Tinha um homem, um brasileiro, glória a Deus, irmãos. Um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, ele tinha que dar o voto de Minerva. E nesse voto de Minerva dele, é o voto de desempate. Se ele falasse Israel não volta a ser nação, Israel não voltaria a ser nação. Mas ele então dá o voto, e então a partir do voto de Oswaldo Aranha, Israel voltou a ser nação. Jerusalém era habitada, tanto que hoje Jerusalém, se você for lá, Jerusalém é dividida em 3. Tem a parte dos judeus, tem a parte dos cristãos e a parte dos árabes, dos muçulmanos. Eles estão lá, mas a cidade é dividida em 3 partes. Mas a Arábia. Não, a Arábia é um país das Arábias. Tá. Os árabes, significa que eu falei os árabes? Os muçulmanos. Tá. Em Jerusalém se adora a Jesus, em Jerusalém se adora a Jeová e em Jerusalém se adora a Alá. Só para os irmãos entenderem a confusão que está lá hoje. Alá é Deus? Alá é o Deus do muçulmano. Não é nosso Deus, não. O nosso Deus é Jeová. Amém? Agora, irmãos, com o voto de Minerva, trocou-se trombeta em todo o mundo aos judeus que estão espalhados pelo mundo. Vocês têm o direito de retornar à sua terra. Israel, a partir de hoje, se torna novamente uma nação. Deus fez a nação nascer em um dia. E com o nascimento da nação, o idioma que estava esquecido voltou a ser falado. Pastor, é aquele que Ezequiel profetizou sobre os ossos. É a lição de domingo que vem. Tá. É a lição de domingo que vem. Ela não ficou para trás, não? O comentarista ele só pulou o capítulo para mostrar a profecia, primeiro, para depois mostrar a restauração que vai ser domingo que vem. Ele pulou esse capítulo, mas vamos voltar nele, irmãos, a lição do próximo trimestre. Calma, irmão Lari. E nisso, irmãos, agora, Israel voltou a ser nação.
Então, de 1948 para cá, Israel, irmãos, além de tornar uma nação, tornou-se uma potência financeira. Certo? Vou pra lá. Meu sonho, irmãos. O problema é que todo dia cai bomba naquele lugar. Né? Às vezes você está lá, daí a pouco só vê a sirene tocando e todo mundo se quebrando, os abrigos subterrâneos. É desse jeito, irmãos. Lá não é fácil, não. É um lugar lindo, maravilhoso. Mas se a sirene tocou, meu filho, você viu o pessoal correr, você tem que correr atrás. Tem uns abrigos, cada rua, cada esquina tem um abrigo antibomba. Se você cair, depois você escuta só o tremor. Aí daí a pouco, chega, se caiu o próximo lugar que você está, chega os bombeiros lá tirando os escombros, abre a porta, todo mundo sai vivo. É desse jeito. Aquelas bombas que vocês veem assim, ó, aqueles faixinhos de luz que vocês veem nos jornais, aquilo são mísseis. Que destrói, cai aqui, destrói Santa Luzia aqui inteiro, o bairro de Santa Luzia. Então, irmãos, é um lugar maravilhoso, mas se tocou a sirene, né, ali, lá no local, irmão, que até o aleijado corre. Tocou a sirene, não sei como. Tem pessoa que você chega lá, o cara está lá primeiro que você. Agora, irmãos, para entendermos a profecia de Ezequiel, para entendermos essa profecia, já fiz aqui uma prévia de introdução, que não pude nem fazer uma introdução. Nós temos que entender que existirá 3 batalhas futuras para Israel. Quais? Primeira, Gog e Magog, que é essa de Ezequiel 38 e 39. A pergunta não era quais, é quando vai acontecer essa batalha? Quando? Essa batalha, ela vai acontecer uns dias antes do arrebatamento ou uns dias depois do arrebatamento. Quer alguma pergunta? Eu tenho pergunta. Por quê? Porque a Bíblia fala que o povo estará em paz e segurança. Todos esses reinos que eu falei aqui, irmãos, aqui eu falei dos semitas, dos jafetitas e falei dos canitas, que vai ser o povo chamado Cush, que é o pessoal da África, né? Vai reunir todos com um líder, um príncipe chamado Gog, para guerrear, para matar, para extinguir o povo de Deus, que é o povo de Israel. Essa história, irmãos, que muito pregador prega por aí, que Deus abandonou Israel, irmãos, e adotou a igreja. Não, Deus nunca abandonou Israel. Você já ouviu o pregador falando que a igreja é colocada no lugar de Israel? E o cara fala e soa a camisa e falta de conhecimento bíblico, irmãos. A igreja é Israel de Deus. Aí não, a igreja é o Israel de Deus. Tanto Israel quanto a igreja é a menina do olho de Deus. Só que a igreja tem essa. A igreja tem um lugar dela na história. Diferente de Israel, né? A igreja tem um lugar dela na história. E Israel tem um lugar dele na história. Abre para mim Romanos capítulo 11, versículo 1. Nós vamos entender por que Deus não abandonou Israel. Romanos 11, 1. Porque tem muito pregador que não lê Bíblia, desculpa a expressão, fica pregando que o outro pregador prega e prega coisa errada. Prossiga. Digo, pois, porventura rejeitou Deus seu povo? Quem está falando isso, irmãos? O apóstolo Paulo. E digo, pois, porventura rejeitou Deus seu povo? Qual que é a resposta? De modo nenhum. Prossiga. Porque também eu sou israelita. Então, aqui, ó. Paulo falando, rejeitou Deus seu povo? Ele mesmo responde, de modo nenhum. Porque se Deus tivesse rejeitado o seu povo, eu também sou israelita, eu também tinha sido rejeitado. É isso que Paulo estava falando ali, irmãos. Prossiga. De modo algum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Tá, agora lê o 11, 12, o versículo 11 e 12 para mim. Digo, pois, porventura os de Israel tropeçaram para ficar caídos? De modo algum, mas por sua queda veio a salvação dos gentios, para lhes provocar ciúme. E se sua queda é a riqueza do mundo, e seu fracasso a riqueza do gentio, quanto mais sua plena restauração. O próprio Paulo também estava profetizando uma restauração. Agora abre para mim no versículo 9, do versículo 1 a 4. Por favor, leia para nós.
Em Cristo digo a verdade. Olha, aqui o apóstolo Paulo dizendo, não é balbô não. Em Cristo eu digo a verdade. Bom, que verdades são essas? Não minto, e minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e continua dor em meu coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos. Os que são meus parentes são segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção. Eles são dos quais é o quê? O que israelita tem? Primeiro, a adoção. Foram adotados. A glória pertence a eles. A aliança pertence a eles. A promulgação da lei. A promulgação da lei pertence a Israel. O culto, irmãos. O culto pertence também a Israel. E as promessas. As promessas também pertencem a Israel. Entendeu aí? Deus não rejeitou. Se Israel não tivesse negado Jesus e nós recebesse esse dom misericordioso, para mim cultuar a Deus eu tinha que pedir permissão a um judeu para me cultuar. Eu tinha que me tornar um prosélito. Então esse negócio aí de que Deus rejeitou Israel e colocou a igreja. Lê Bíblia, irmãos. Pare de pregar o que o outro está pregando. Aprofunda-se na palavra de Deus. Já aprendi sobre isso aí, é que foi cortado fora. Como a nação de Israel, o povo de Israel, quando eles Jesus rejeitaram, crucificaram, eles foram cortados fora. Aí a mente é como se parasse no tempo, um tipo esquecido. A mente deles não relembra, como eles vão lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus descer, é que eles vão abrir a mente. Ali eles vão reconhecer Jesus como Eles vão Messias. reconhecer, pois é. Então eles estão pagando como se tivesse parado para eles e a igreja deu uma vontade para a igreja. Não, o tempo para eles e para a igreja é o mesmo. Só que Deus trata de Israel de um jeito e Deus trata com a igreja de outro. Entenda-se isso. Agora, irmãos, para que acontecesse a primeira batalha, o povo teria que ser restaurado. Se Deus tivesse rejeitado Israel, Israel tinha virado nação? Não. Porque a eles pertence tudo, a glória, o culto, o louvor, tudo pertence a eles. A aliança, a promessa, tudo pertence a Israel. A igreja é co-herdeira. O que é co-herdeiro? Herdeiro do herdeiro. Somos herdeiros dos herdeiros. Israel é o herdeiro e nós, através de Cristo, somos herdeiros do herdeiro. Através de Cristo, irmãos. Agora vamos para a batalha. Essa primeira batalha que Ezequiel falou no capítulo 38 e 39, ela vai falar sobre Gog e Magog. Não confundir com o outro Gog e Magog, que são dois Gog e Magog. Esse primeiro Gog e Magog vai acontecer ou nos dias do arrebatamento da igreja ou após o arrebatamento da igreja para o início da grande tribulação. E nessa batalha de Gog e Magog, quem vai guerrear, irmãos? Quem vai guerrear, quem vai livrar Israel é o próprio Deus. Lembra da batalha do rei Josafá? Em que os 3 nações uniram para lutar contra ele e eles foram pelejar, mas pediram socorro a Deus e Deus falou: não tema, nessa batalha não tereis que pelejar, ficai em pé e veja o livramento do Senhor. O que aconteceu com aquele povo? Começaram a lutar um contra o outro. Matando. É o que vai acontecer. E essa batalha, irmão, vai ser tão tremenda. Irmãos, olha aqui. Vai morrer tanta gente nessa batalha, que Israel vai demorar 7 meses para enterrar todo mundo. Está lá no capítulo 39, 38 e 39 de Ezequiel. Imagina, 7 meses enterrando defunto. As armas, irmãos, as armas vão ser queimadas. Sabe quanto tempo vai demorar para queimar todas as armas? Nós acabamos de ler na lição, gente. Os defuntos foram 7 meses para enterrar. As armas, 7 anos. Inclusive foi a irmã Maria que leu.
e não trarão lenha, e o fogo durará 7 anos. Não é 7 dias. Só de arma. Só as armas sendo queimadas. Tá, 7 meses porque não. O senhor quer ficar com as armas? Eu pode deixa o senhor. Eu não estou mais aqui mesmo, senhor aqui. Irmãos, essa é a batalha que Ezequiel viu no capítulo 38. Agora existe uma outra batalha. Está registrada em Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 18. Essa é a segunda batalha. Capítulo 6. Ao capítulo 18. Vamos ter que ler aí, ó, 12 capítulos. 12 capítulos. Essa é a segunda batalha, que é conhecida como a Grande Tribulação. Nessa Grande Tribulação, a batalha também vai ser horrenda. Israel, irmãos, vai chegar quase à beira da extinção. Quase à beira da extinção. Nessa batalha, quem vai socorrer Israel? Quem vai socorrer Israel? É o que o irmão Joaquim falou mais cedo, né? Que ele vai vir no Monte das Oliveiras. Está lá registrado, irmão, no livro de Zacarias, a partir do capítulo 9. Vai estar falando ali daquela batalha, certo? Que os homens, irmãos, eles ainda vivos, a língua deles vão apodrecer na boca e os seus olhos vão apodrecer. Mais ou menos igual aquela doença dos Estados Unidos, o antrax. Que ontem lançavam atrás, a língua da pessoa apodrecia, os olhos apodreciam. Lembra da guerra biológica que teve aí? Você lembra dela, né? Aquela bomba, né? Bomba de guerra biológica. Nessa batalha, irmãos, Israel está ali guerreando nos seus últimos instantes, que é também conhecido como a Batalha do Armagedon. Nem vai perguntar, ladrão? O que é Armagedon? Armagedon é quando Deus vai trazer a guerra, todas as nações lutando contra Israel, e tem algumas nações lutando a favor de Israel. Hã? O Brasil também? Irmãos, até a eleição passada, o Brasil era aliado de Israel. Até a eleição passada. Como a eleição aconteceu no mês passado, nós não temos como provar que o nosso governo, atual presidente, vai manter a aliança com Israel. Mas até a eleição passada, vocês viram quando aconteceu com essa tragédia aí, o povo, inclusive em Brumadinho, o povo de Israel veio ajudar no Brasil. Há uma aliança, havia essa aliança. Os Estados Unidos também tinha aliança com Israel. É por isso, irmãos, que eu estou crendo que essa segunda batalha está perto. A aliança dos Estados Unidos com a eleição do atual presidente também está em dúvida. Que para essa primeira batalha, Israel vai estar sozinho. Nessa primeira batalha, Israel vai estar sozinho. E o próprio Deus, então, vai fazer que os inimigos guerreiam entre si. Estão me entendendo? A irmã Maria perguntou sobre a guerra lá na Ucrânia. Não é isso? Ela perguntou, irmã Maria? Essa guerra também está alarmando as nações mundiais. Porque, no presente momento, vamos crer que o Brasil ainda é aliado de Israel. E os Estados Unidos também é aliado de... Agora, se estronda a Rússia, resolve atacar Israel, que é Rússia é um país forte, de onde vai vir os inimigos? Deus vai mandar os inimigos do norte. Digamos que Brasil e Estados Unidos vão defender Israel. Sabe quem é aliado da Rússia? A outra potência, megapotência mundial, a China. Imagina o baracobaco que isso vai dar. Potência e forte, né? Forte. Como diz, segundo as más línguas, é até mais poder de fogo que os Estados Unidos hoje. Certo? Imagina o baracobaco, irmãos. Então, se o Israel não tiver o apoio do Brasil nem dos Estados Unidos e essa guerra intensificar, Gog vem de qual região?
ele vai fazer uma coalizão com vários países e trazer todos os seus confederados. Se você for ler o capítulo 38, Deus está fazendo um apelo às aves que têm asa, a todos os animais do campo: vinde para o banquete que eu vos preparei. Deus chama os animais para comer carne. Você vai comer carne de príncipe, carne de poderosos, carne de guerreiro, de soldado, e vai comer também carne de animais, carne de carneiro, carne de bode. Vocês vão comer tudo. Deus convocando os animais do campo e as aves para irem, para comerem carne. Por que comer carne? Imagina, tanta gente morta, que vai demorar 7 meses para enterrar. Enquanto está achando o cadáver, começou a apodrecer, quem vai fazer a festa? Urubu. Até canarinho, irmãos. A Bíblia fala todos os animais que têm asa. Está no texto da nossa lição aí. A todas as asas. Até os que não têm asa também. Não, os animais. As aves que têm asa. Mesmo que seja asa curta. Foi convocado por Deus. E no momento que Deus convocou, você acha que os canarinhos vão ficar aqui cantando no seu terreno? Vai todo mundo para lá. Deus mandou, é Ele que manda. Vamos embora. Vamos embora. 7 meses ali comendo carniça. Hã? As maritacas. Tudo. Aí os pés de jabuticaba, meu marido vai ficar até explodindo lá. É mesmo, né? Brincadeira à parte, irmãos. Agora voltamos para a nossa lição. A segunda batalha, ela é chamada de a Batalha de Armagedon. Segundo a visão de João, essa batalha é tão cruenta que o sangue iria chegar aos freios dos cavalos. Quando fala cavalos, irmãos, na Bíblia, eram os veículos da época. A profecia foi dada dentro da visão do profeta. Que se Deus me mostrar hoje um carro voando, eu vou entender, porque a tecnologia já me mostra que isso pode acontecer. Agora imagina 2000 anos atrás, Deus mostrando um carro para João. João ia entender o que era aquilo? Não. Então ele mostrou cavalos. A batalha vai ser tão cruenta, irmãos. Países lutando ao lado de Israel e países lutando contra Israel. Aquele judeu que eu estou vendo aqui é o 1948. Não, sobre o povo de Israel, 1044 israelitas assinalados. Isso aí, irmãos, isso aí é o 144, isso. 144 mil. Isso aí é as pessoas, os israelitas, que vão ser marcados no período da grande tribulação. Esses não vão ser mortos, esses vão ser testemunho e pregar o evangelho. Esses aqui, ó. Assinalados, marcados por Deus. 12 mil de cada tribo de Israel. Cada tribo de Israel vai ser 12 mil, mas esse é um outro assunto. Né? Nós estamos mostrando aqui a eficácia da profecia. Agora, irmãos, nessa batalha, quem vai vir liberar Israel? Lembra que na primeira, que vai essa que Ezequiel viu? Estou mostrando aqui para os irmãos entenderem a diferença das 3 batalhas. A primeira batalha, quem vai livrar Israel é o próprio Deus. O povo vai começar a lutar entre si, vão começar a se matarem, como na batalha de Josafá. Amém? Na grande tribulação, aí, irmão Joaquim, que vai acontecer a profecia de Zacarias capítulo 12. Eles vão reconhecer que aquele que dizia ser o Messias poderia ter sido ele. Aí Deus vai enviar o espírito de súplica sobre Jacó. Deus vai enviar um espírito de súplica sobre Israel. Lembra que eu falei no princípio das pessoas que falam que as profecias foram feitas depois que aconteceram? Por que em 1948 ninguém prova que Ezequiel profetizou lá em Ezequiel capítulo 36 sobre essa união, essa restauração espiritual de Israel? Agora, irmãos, a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon, ela também estará acontecendo no final, como o Joaquim falou, está lá em Apocalipse 16, capítulo 14 a 16. Essa referência, se vocês quiserem ler, eu deixo. Apocalipse 16, do versículo 14 ao 16. 16, 14 a 16.
porque são espíritos de demônios, que fazendo milagre vão ao encontro dos reis da terra, de todo mundo, para a congregação, para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Tem Apocalipse quanto aí, senhora? 16. Versículo? Eu li no 14. Tá. Prossiga a leitura. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Amargedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. 18. Houve vozes e Tá trombetas. bom. Era 14 ao 16. Certo? Então, irmãos, aqui está a convocação para a batalha do Armagedon. Nessa batalha, o próprio Jesus virá para livrar Israel. A Bíblia fala que da boca do Senhor vai sair uma espada aguda e vai matar os inimigos. Que espada é essa, irmãos? É a palavra, né? Quem fez a bomba atômica? Os mísseis? Quem fez? O homem fez, mas quem fez a matéria-prima? Quem fez a matéria-prima? Jesus? Que está escrito em João 1, que sem ele nada do que foi feito se fez. E tudo o que ele fez está sobre as suas ordens. Só descobriu, né? Pensa comigo, irmãos. Todos os mísseis apontados para Jerusalém. Aí de repente o céu começa a se rasgar, como o nascer do sol. E ali viu o clarão. Quem está vindo? Quem está vendo? Jesus. Eu também estou vindo. Porque eu vou estar com ele. Ele vai vir com a sua igreja. O arrebatamento. Jesus, igreja, vamos passear. Vamos lá para o tribunal do Cristo. Eu vou te julgar pelas suas obras e dar sua recompensa. Todos vocês aí. Julgado, coroado. Julgado, recompensado. Certo? Aí uns 2 anos e pouco, Jesus coroou todo mundo. 3 anos e meio, né? Aí 3 anos e meio, vamos para a mesa da boda do Cordeiro. Todo mundo ali ceando, com Abraão, com Jacó, com todos os santos, né? Aí venceu os 7 anos, Jesus, vamos ali resgatar o meu povo, porque o espírito de súplica foi derramado. E Israel estava, Senhor, envia-nos um socorro, nós nos arrependemos. Aí o céu vai rasgar. Quem está vindo com ele? Quem está vindo com ele? Glória a Deus. A igreja e os santos ressuscitados com ele. Enoque, o 7º depois de Adão, ele viu isso antes do dilúvio. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos lá, lê em Judas. Acho que é o versículo 7. Judas é o livro antes de Apocalipse. É só um livro, né? Acho que é o versículo 7. Ou versículo 10, não sei. Quanto? É o versículo 7 ou o versículo 10. Judas 7, 10. Vamos ver aqui. Leia. Judas. Judas. Não, não é o 7 não. Então é o 10. É o 10? Não. O 11. O versículo 14. Lembra lá o versículo 14? O que é que eu leio aqui? A estes também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor veio com milhares de seus santos. Olha, Enoque teve essa visão antes do dilúvio, irmãos. Quando fala de anjo, é anjo. Quando fala de santo, é a igreja ressuscitada. Enoque viu, e eu vejo o Senhor vindo com milhões e milhões dos seus santos. Aí nós estamos juntos ali, irmão. Todo mundo pronto. Ao lado de Jesus, irmãos. Mexe comigo. Eu com Jesus do meu lado, mexe. Eu sozinho, eu até posso, né? Recuar, chorar, mas com Jesus do meu lado, peraí. E ele não vai estar do meu lado, irmãos, ele na minha frente. Peraí, mano, Valina. E eu vou estar com uma cara de. Eu acho que eu vou estar com aquele olhar de Miguel, pronto pra. Pronto pra. Já pensou naqueles valentes de Davi? É fichinha.
Eu vou estar com aquele. Ô Miguel, fica aí, essa batalha é minha. Revestido de poder, em corpo glorificado. Ah, Miguel, tira a folga hoje, meu filho. Tira a folga aí hoje. Hoje eu estou com o rei. Hoje é minha vez. Aí Jesus vai chegar, irmãos. Imagina, todos os mísseis apontados para onde? Jerusalém. E o céu rasgou. Os mísseis vão ser apontados para onde? As nações. Depois que o céu rasgou, os mísseis vão estar apontados para onde? Galilu. Os mísseis apontados para Jerusalém. Jesus está vindo, como o nascer do sol. Você acha que Satanás vai continuar atacando Jerusalém? O anticristo vai continuar atacando Jerusalém? Ele vai atacar quem? Quem que vai atacar? Ué? Fogo naquele que desce todos os mísseis, ó. Atirem! Tudo que tiver! É torpedo, é míssil, é os aviões, todo mundo atirando. Pastor, como foi acreditado, o feitiço virou quando feiticeiro. A palavra mágica de Jesus, olha. Voltem. Imagina que esses mísseis fazendo só a curvinha, ó. E voltando para o lugar que ele saiu. Cabum, cabum, cabum. E todo Israel foi salvo. Explodindo as próprias nações. Os próprios que os atacaram. Aí Jesus vai vir, como diz a Bíblia, Zacarias diz que ele vai pisar. Oh, aleluia, irmãos, no Monte das Oliveiras, aleluia. Glória a Deus. Eu já falei aqui no dia que eu falei sobre a porta dourada. Os árabes fizeram um cemitério diante da porta para impedir que ele entre. Lá em Ezequiel 34 fala sobre isso, irmãos. Ele vai entrar, vai assentar na porta e vai fazer o julgamento das nações. Aquele texto também que muitos pregadores pregam para o arrebatamento da igreja. Que Jesus chega e fala: vinde, bendito do meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa palavra não é para a igreja, irmãos. A igreja já está com ele ressuscitada. Esses benditos são as nações que lutaram ao lado de Israel, que vai ter o privilégio de adentrarem com ele no milênio. Vão entrar com ele no milênio. É aqueles que vão morrer por amor a Cristo. Não. Não? Não, mas essa é para pessoas vivas que estiver na É terra. tribulações. Venceram a tribulação e estão vivos. As nações que lutaram ao lado de Israel. É por isso, irmão, que eu falo que muitos pregadores, às vezes, pregando, vendo que outro prega. Né? Essa profecia não é para a igreja já está com ele no trono. Essa profecia é para as nações que lutaram. Vamos dar um exemplo: o Brasil lutou ao lado de Israel. O Brasil vai ter o privilégio de entrar no milênio. Estados Unidos lutou ao lado de Israel. Estados Unidos vai ter o privilégio de entrar no milênio. As nações que lutaram contra Israel serão exterminadas, acabadas. É os bodes que lançou para a sua esquerda: apartai-vos de mim para o fogo eterno e finito para eles. Acabou as guerras, irmãos? Acabou as guerras? Não? Tem certeza que não? Tem mais uma guerra ainda? Tem mais uma guerra. No início do milênio, Jesus vai implantar o reino milenial. A igreja vai fazer o quê? Reinar com Cristo por 1000 anos. Por quê? Pode perguntar. A igreja vai estar reinando aqui na terra com Cristo por 1000 anos. Vai descer. Irmãos, pare de pensar no céu como lugar de lá. Não é assim não, irmãos. É quem não lê Bíblia que pensa isso. Céu é um lugar de trabalho. E o próprio Jesus falou que meu Pai trabalha até agora. Aí você quer ir para lá e ficar só lá. Tem que parar com essa história. Pastor, aquela parte que fala assim, não ficará raiz nem rama, nem pedra sobre pedra. Está falando sobre a terra. Ah, não. Deus Mas só quer fez mais. confusão.
Jesus falou que não restará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Lá Pedro profetizou que todos os elementos estão guardados pelo fogo. Malaquias profetizou que a terra iria pegar fogo e não ficaria nem raiz e nem ramo. Certo? Isso é a purificação para o novo céu e a nova terra. Certo? Aí, irmã Clara, por enquanto a igreja está aqui na terra ainda, 1 ano com Cristo reinando. 7 anos sendo coroado e 100 anos com Cristo. 1000 anos com Cristo reinando aqui na terra. Após esse 1000 anos que Satanás, a Bíblia diz que foi preso por 1000 anos, a Bíblia diz que ele vai ser solto por um período de tempo. Esse período de tempo, irmãos, pode-se dizer 2 meses, 3 meses, 6 meses, sabendo que o tempo é 1 ano. Lê para nós em Apocalipse 20, versículo 7 a 10, para esclarecer sua dúvida. Aí, irmãos, vem novamente, lembra que a profecia de Ezequiel falou de Gog e Magog. Apocalipse agora, na última batalha, ela é chamada também de Gog e Magog. Entendeu? Irmãos, dúvidas? Perguntem. É 2 batalhas, Gog e Magog. Essa batalha vai dar quando? Essa batalha vai dar depois de 1000 anos de paz. Depois de 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 7 a 10. Quem achou, lê para mim. E acabando-se 1000 anos. Acabaram-se os 1000 anos. Prossiga. Satanás será solto da sua prisão. Tá. Então aqui, ó, depois de 1000 anos, alguém vai lá meter a chave lá e vai soltar o bichão. Aí o que ele vai fazer? Olha a sequência aí. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog. Gog e Magog novo. É outra batalha. Não confunda. São 2 batalhas, Gog e Magog. Cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha. Prossiga. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos da cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Aí agora então, não foi a espada do inimigo que os devorou, não. Lá na primeira Gog e Magog, eles lutaram, né, entre si e se mataram. Que é a primeira batalha que vai dar logo após o abatamento da igreja, um pouquinho antes. Aí nessa aí vai descer fogo do céu e os devorou. Prossiga. E o diabo que o enganava foi lançado no fogo. Foi lançado no lago de fogo e o enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Lembra-se aí que Satanás, irmãos, no inferno é a casa dele. Mas no lago de fogo, o próprio Satanás vai ser atormentado para todo o sempre. Depois disso tudo, irmã Clara, depois disso tudo, vou fazer uma palhinha aqui para esclarecimento da irmã Clara. Quando acontecer essa guerra, liberou Satanás, Jesus está com a igreja aqui. Vou dar um exemplo. Jerusalém está aqui. A nova Jerusalém que desceu do céu vai ficar como se fosse um satélite sobre Jerusalém. Daqui vem a ordem para aqui e daqui a ordem para todo mundo. Venceu 1000 anos, Jesus faz isso. Nesse período, Jesus é o rei da terra. Jerusalém faz isso, ó. A cidade celeste vai embora para a igreja. Aí esse ataque, aí vai descer fogo do céu. E quem vai estar vindo? Quem? Aí já é o trono branco, conhecido como juízo final, estado eterno. Já ouviu falar a palavra estado eterno? Juízo final, trono branco. Já ouviu falar? Já? Aqui é o grande julgamento dos ímpios. Esse julgamento vai durar, trilhões de anos. Pastor, Senhor? você falou da última batalha aí, a batalha do Gog, mas a primeira lá não vai morrer todas as nações inimigas, não? Não, aquele só o exército que vier contra Israel. O exército. Isso é antes da grande tribulação. Os inimigos vão estar aliados, na hora lá Deus vai enviar o espírito de confusão, vai começar um a matar o outro. E vai morrer tanta gente.
certo? Os exércitos. Aí vai levantar o governo, que a lição não fala que vai ser o governo único. Eu vou ficar muito. Eu sabia que fala que Satanás vai voltar a enganar as nações, né? Vai bater as nações, ou seja, as nações, nesse período de 1000 anos, irmãos, as pessoas alcançarão a idade das árvores. Ou seja, uma pessoa pode, lembra da idade do pessoal mais do dilúvio? 800, 700, 900, o ser humano pode alcançar essa ideia, essa idade. O profeta Isaías ainda fala que aquele que morrer com 200 anos será amaldiçoado. Isso, irmão, milênio, é uma chance que Deus está dando para a humanidade, para provar para ela que sem Satanás a humanidade continua sendo má. Má. Maus desígnios, mau pensamento e maus desejos. Então, a pessoa que for má, ela com 200 anos ela vai morrer. E vai ser amaldiçoada. Certo? E nesse período a terra vai encher novamente, irmão. Imagina um camarada aí com 100 anos, 300 anos, gostando da Bíblia e gerou filhos e filhas ainda. Você tá doido? Ah, nós lá, né, irmão Joaquim? Ah, nós lá, irmão Joaquim? Era mais uns 15, né? Hã? Uns 15 meninos na época, lá, uns 15, né? 15 ou 500? Você tá doido, senhor? Né? Com 300, 900 anos gerando filho e filha. Ah. Eu já vi, tem uma outra igreja que fala que essa é outra geração. Irmãos, eu creio que nós estamos vivendo a geração do arrebatamento. Geração do arrebatamento. Última geração, não. Eu sempre falo, a Terra vai ter pelo menos mais 1007 anos ainda, irmãos. Quer perguntar por quê? Pergunta. Por quê? 7 anos de tribulação e mais 1000 anos do milênio de paz. A Terra não vai acabar agora. Certo? Aí depois Depois desse grande juízo, aí lá Apocalipse 21, João viu, e vi Cidade Santa. novo céu e... Nova terra. Aí, claro, para responder a sua pergunta, minha filha, novo céu e nova terra, onde se habita a justiça. Nesse novo céu e nova terra vai ter uma cidade de ouro puro. A cidade João viu. Cidade Santa. João viu a cidade santa. A cidade que os muros, que eram todas de ouro, calçadas de ouro e cristal. Lá está o templo de Deus. E Apocalipse vai falar que Deus será a sua luz, não necessitará de sol. O cordeiro alumiará 24 horas por dia. A glória de Deus é a luz da cidade. Ali, mano, Dona Clara, não sei de que, paixão. No dia, digamos que hoje é o dia que você está diante do trono, adorando Deus. Você está lá adorando e glorificando, adorando e glorificando. Aí amanhã é o meu dia, mais um bocado de gente, nós estamos lá. Agora, tirando isso, sua vida vai tocar. Lembra que Adão e Eva ficavam fazendo no paraíso? Contando coelhinho. Não, minha filha, eles trabalhavam. Só que sem fadiga. Como a pessoa dos trabalhos do céu? Como vai ser? Mas põe na cabeça que ninguém vai morar no céu. Não, tá. Deus vai criar tudo novo. Vai fazer uma nova terra e um novo céu, onde todo mundo vai viver como Adão e Eva. E se tiver outra Adão e outra Vai ser Eva? aqui mesmo. Aí você está entrando no livro de Enoque, minha Vai filha. ser aqui mesmo, né? Que vai ser. Não, aqui não, irmãos, porque essa terra vai ser pequena. Deus vai criar um novo céu, criar tudo novo. Um novo céu e a nova terra. Eis que vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira Passaram. Virou lenda. E o mar já não existe. Não existe mar. Ali, irmãos, para os irmãos entenderem claramente. Olha o que vai acontecer. O meu dia de adorar, eu estou adorando. Irmão Joaquim, o senhor gosta de plantar o quê? O senhor gosta de plantar o quê? vou plantar. Nada. Plantar alguma coisa. Vai ter que plantar alguma coisa. Aí eu gosto de plantar abóbora. Couve. Milho. Como é que vai ser que eu vou viver? Eu planto abóbora, Maria planta couve, não tem tudo em comum. Ela me dá couve, eu dou abóbora para ela. Aí você planta feijão. Se me der feijão, eu te dou abóbora. Eu só ouvi falar que vai dar um cacho de uva para 4 Isso anos. aí é outra coisa. Isso aí é outra Aí, irmãos, não é outra coisa não, irmãos. Eu acredito que pode, biblicamente eu não posso falar. Mas se vai ser como a terra do Jardim do Éden, que nós teremos o direito de comer e plantar e comer, e a terra vai produzir sem cardos e ardor, sem espinho,
sem pecado, com paz, não vai ter dificuldade. Adão e Eva, antes do pecado ali, era isso, irmãos. Eles tinham que zelar, irmãos, tomar conta, eles tinham que cuidar do jardim. Tem formiga. Formiga tinha. É? Formiga já foi criada da época da criação. Foi? Foi, velho. Era mordia. Até cobra tinha. Como é que não ia ter formiga? Então, irmãos, só que acontece? Você não vai ter fadiga, você não vai ter estresse, você não vai ter aborrecimento com o vizinho. Aquela religião fala que nós vamos poder abraçar os leões. Podemos, irmãos. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz lá em Isaías, irmãos, que o menino, ele pegará na mão da serpente. Ele desmamado brincará com o basilisco. O basilisco, irmão, é uma cobra que já está extinta. Ela, se ela olhasse para a senhora, só da senhora ver ela vê a senhora, só virar uma estátua de pedra. Cobra tão perigosa que existe. A pessoa ficava, a pessoa não virava pedra, irmãos. Pedra. A pessoa ficava assim, ó, paralisada. Só de a cobra olhar para ela. E não mexia, por dias. A Bíblia diz que a criança brincará com serpente. E quando ela for desmamada, ela meterá a mão na cova do basilisco e vai brincar com o basilisco. Certo? Então não vai ter veneno. Não vai ter essas tramóias que tem hoje. O leão, irmãos, a Bíblia fala lá em Isaías que ele vai comer palha com boi. A senhora acha, irmãos, que o leão, na hora que está devorando um animal ali, ele está satisfeito? Não está, não. Ele está ali comendo com raiva do homem. É através do pecado que ele é obrigado a matar para comer. Só pode observar no documentário, o crocodilo, na hora que ele pega a presa, ele come ela chorando. O leão come chorando. Porque o apóstolo Paulo escreveu dizendo que a natureza geme por causa do pecado do homem. Houve um desequilíbrio normal. A vontade do leão não era comer o boi, era estar junto com o boi comendo Nós palha. não matar a criança para comer, nem nós também não. Irmãos, olha, a Bíblia deu ordem para comer. Quando Deus mandou Noé sair da arca, até a época do dilúvio não podia comer. Quando Deus manda Noé sair da arca, ele fala: todas as animais limpa eu te dou por alimento. Certo? Deus deu por alimento. Antigamente Deus deu as sementes por alimento. Então, se Deus deu por alimento, você pode se alimentar. Você não pode matar por covardia. Eu posso matar aquelas pombas lá em casa e... Se comer, pode. Você não pode matar e jogar fora. Você não pode matar e jogar fora. Então, irmãos, o que eu estou mostrando aqui é que lá no paraíso, certo? Nós temos uma noção de céu, uma mansão, todo mundo lá de perninha para cima. Você quer ficar de perninha para cima, minha filha? Fica rica e vai ficar a vida de madame. Porque no céu é trabalho. O próprio Jesus falou: meu pai trabalha até agora e eu também. Então, quem quer ir para o céu para achar boa vida, Vai ser cansativo. não tem cansaço, não tem estresse, não tem fadiga. Você não vai ter ninguém que fala mal de você. Você não vai falar mal de ninguém. Não vai ter morte, Não vai ter morte, não vai ter luto, não vai ter lágrimas. É isso que é importante no céu, irmãos. Agora, muitas pessoas têm a sua visão, claro, que vai chegar no céu lá cheio de anjinho pulando, igual os desenhos animados, assim, pulando de nuvem em nuvem, igual carneirinho. Para com isso, gente. As lágrimas pode ser Hã? as lágrimas nossas pode ser lá De alegria? da alegria. Mas não bater, Deus vai se enxugar. Essa tristeza nem... A alegria, irmãos, ela vai ser espontânea, todo mundo vai estar feliz. Imagina você aí, de repente, você está andando na sua hortinha, de repente, a Jesus do seu lado ali. Ô Maria, essa fruta tá boa? Tem coisa melhor do que isso, irmão? Certo? Imagina você ali e trombando com o seu vizinho do lado, Abraão. Você trombando com o vizinho do lado, Elias. Mas tudo você fazer novo, teus velhos você transformar, né? Todo mundo terá o mesmo corpo, irmãos. Todo mundo terá o mesmo corpo. Eu vou saber que a Clara é Clara. Ela vai saber que eu sou Valgônia, mas eu vou estar no corpo glorificado. E a Bíblia diz que seremos como os anjos. Nada, ou seja, igual o pessoal fica falando aí, os anjos aí, fica pintando uns anjos musculosos, sarados, e as anjinhas todas sexy. Não existe isso. No céu, Jesus falou que seremos como os anjos. Não nos casaremos e nem nos daremos em casamento. Estaremos no estado eterno. Amém? Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Aqui a Paulo fala que Deus fala que céu e terra será a mesma igreja. Isso é que é.